Tá certo, Everton. Obrigada pelas suas informações. E olha, a Câmara dos Deputados prevê votar nesta semana um projeto de lei que estabelece um teto de cobrança do ICMS para produtos como combustíveis e energia. Esse é o tema do debate que vai começar agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal pela União Brasil do Ceará, Danilo Forte, que também é autor do projeto de lei do ICMS fixo, e Nereu Crispim, deputado federal pelo PSD no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos os dois. Antes de mais nada, vou retomar aqui as regras do Visão, que tem por premissa o equilíbrio de fala dos convidados. Então, cada um vai ter cerca de 2 minutos para resposta, réplica e tréplica. Para que eu não seja indelicada com vocês, interrompa os senhores, a gente tem uma sinalização. Então, quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer aqui na tela para vocês lembrarem que o tempo está acabando e eu preciso encerrar a frase. Bom, o valor do diesel atingiu o maior patamar já registrado na história pela ANP. O litro está acima dos R$ 7,00 em 13 estados. Limitar o teto do ICMS sobre os combustíveis é de fato a melhor saída para conter os aumentos? O primeiro a responder será o deputado Danilo Forte. Bem-vindo. Ninguém vive sem combustível, ninguém vive sem energia, no mundo todo. E quem paga a conta da inflação são os mais pobres e os assalariados. Também é regra básica, porque os ricos e as empresas transferem o custo da inflação para o consumidor final. E temos uma prática no Brasil de, inclusive, incluir sempre na conta da energia ou na conta dos combustíveis demandas que são de políticas públicas, o que vai inviabilizando o pagamento dessa conta. Hoje nós temos milhões de brasileiros na faixa de pobreza absoluta e essas pessoas precisam minimizar o seu sofrimento. E energia e combustível são, inclusive, indutores de todas as cadeias produtivas do país. Diante disso, o que a gente faz no projeto de lei 18 é apenas um enquadramento de energia e combustível como produtos de primeira necessidade, produtos essenciais à família e ao povo brasileiro. E, resguardando isso, nós temos um limitador de 17%. Por quê? Porque há uma usura muito grande por parte dos estados nesse tipo de tributo. É fácil cobrar, e sendo fácil cobrar, então avolumou-se de tal ordem que são cobrados como bens especiais. Você tem uma ideia que no meu estado do Ceará se paga mais ICMS na gasolina do que no litro de uísque. Isso está errado. E todos os estados brasileiros estão superavitários fiscalmente. Não existe nenhum estado do Brasil hoje que não tenha superávit na questão da cobrança de impostos. Houve um crescimento só esse ano, nesses tributos, energia e combustível, de mais de 40% no primeiro trimestre desse ano. Diante disso, nós vivemos numa federação. E na federação, a gente tem que tirar da onde pode ser tirado, para favorecer a população. Hoje, quem tem maior gordura para poder, inclusive, ceder um pouco no que diz respeito ao preço final é exatamente os estados. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, o governo federal cortou o PIS e o COFINS do óleo diesel. Mas, na gasolina e na energia, o somatório chega a 49% em alguns estados só de encargos, subsídios e tributos. O sócio majoritário hoje das distribuidoras são exatamente as secretarias das fazendas, que ficam com a maior parte da rentabilidade. Só para você ter uma ideia, dos 25% do aumento no estado do Ceará, o governo do estado fica com 8%, enquanto a distribuidora de energia fica com apenas 5,2%. Essa conta está errada. O tempo terminou, deputado. Vou passar agora a mesma pergunta ao deputado Nereu Crispim. Limitar o teto do ICMS sobre os combustíveis é a melhor saída para conter os aumentos? Boa tarde, deputado Danilo Fortes. Eu não concordo que essa redução do ICMS ela vai ser prioritária para reduzir os aumentos. Nós temos que fazer um histórico, primeiramente, da política de preços da Petrobras. Sabemos que pagamos altos impostos, ICMS, enfim, diversos impostos que são arrecadados, mas como o meu colega falou, que parece que os sócios majoritários da Petrobras, enfim, hoje dessa arrecadação são os estados, né? Eu discordo, até porque o sócio majoritário da empresa que está dando o maior lucro de qualquer petrolífero no mundo é a Petrobras,
que teve um lucro agora nos últimos 3 meses de 44,5 bilhões de reais, distribuídos exatamente para o capital internacional, os investidores das bolsas de valores e os lobistas que importam os combustíveis. Nós temos aqui que reforçar e temos aqui tirar o PPI, aquela resolução 05 de 2017, que a resolução ela não é uma lei, ela pode ser retirada pelo presidente da República, até porque o Conselho é presidido pelo ministro das Minas e Energia e subordinado ao presidente. Baseado nessa lei que está sendo votada essa semana no Congresso, eu dei entrada hoje pela manhã de uma lei complementar, número 74, que solicitei ao meu líder do PSD que seja apensado como destaque para criar um imposto sobre grandes fortunas para contribuintes que têm um patrimônio acima de 10 milhões, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não é os estados que têm que pagar essa conta e nem a população mais pobre do Brasil, aí, que são 20 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E sim os mais abastados. Os próprios bancos nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil como ganharam nesse governo com essa política do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Tempo, deputado, me desculpe interrompê-lo. Quando eu surjo aqui, é porque o tempo acabou, gente. Vamos seguir então, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ontem que o Brasil precisa acabar com taxação excessiva de bens essenciais. Disse também que, caso contrário, a excessiva taxação de bens e serviços vai acabar com o Brasil. Os senhores concordam com esse posicionamento de Arthur Lira? Agora eu vou começar pelo deputado Nereu Crispim. Eu concordo. Para tanto que entrei com uma indicação em 27 de outubro do ano passado ao presidente Lira, que assinou e remeteu à presidência da República, onde é vedado no Código do Consumidor reajustar preço de serviços e produtos no Brasil baseado em índices internacionais. Está lá à disposição para que seja feita essa correção. Até porque a Petrobras ela tem um alto lucro, como de 2020 para 2021 teve um aumento de 1.400%, e nós não podemos mais ter esse tipo de taxação baseado em índices internacionais. Nós temos que ir para a realidade brasileira, que são os índices nacionais. E voltando ao caso, os estados não têm como fazer uma renúncia de mais de 55 bilhões, que é o que propõe esse projeto de lei aí, o 18, que está sendo votado essa semana. Então, nós temos que, o reforço aqui, nós temos que criar um fundo de estabilização para os combustíveis que são exportados, o petróleo cru. No caso, inclusive, tem lá a PL 750, que está lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico de minha autoria, e criar o fundo de estabilização, que inclusive foi divulgado pelo presidente em suas lives. Concordo, então, que tenha que diminuir a taxação em cima de produtos e serviços no Brasil. Deputado Danilo Forte, agora o senhor concorda com esse posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira? Eu acho que o Arthur e o amigo dele, estamos querendo a mesma coisa, nós estamos querendo baixar o preço. O problema é que não pode misturar alhos com bugalhos. Nós não podemos transformar o PLP 18 numa reforma tributária. Então, a gente tem que atacar ponto por ponto. A Petrobras tem a conveniência dela, inclusive é outro questionamento. A Petrobras ela só é empresa privada quando é bom para ela, e quando é bom ela ser empresa pública, ela chega a nós para subsidiar a Petrobras. Fizemos assim no Petrolão, fizemos assim no investimento do pré-sal, que era para dar gás de graça para todo mundo, e na hora que o gás chega no porto, é preço internacional, é commodity internacional. Eu acho que, inclusive, nós temos que discutir também a questão da nossa matriz energética. E aí entra na discussão que o deputado Nereu está colocando. Pontualmente, para resolver o problema de imediato, e aí não é só a questão combustível, é a questão combustível e energia, é a questão do debate que, inclusive, esse PLP 18 está se propondo. Eu acho que nós temos que atacar aonde está a questão. E onde é que está a questão? Onde está a questão hoje é como é que você... Ninguém vai aqui dizer que vive sem combustível e que vive sem energia. Ninguém vive mais no mundo de hoje. Quando o Código Tributário foi feito pelo Getúlio, energia e combustível era artigo de luxo, artigo especial. E por isso eram taxados como artigos especiais. Tem estado que chega a cobrar 34% do ICMS da gasolina, como o Rio de Janeiro. E aí é um absurdo. E se transforma, de fato, num sócio majoritário. Não tem como negar isso. Inclusive, tem rentabilidade maior do que a distribuidora de combustível.
Por outro lado, também, a gente tem que ver, do ponto de vista da tramitação legislativa, o que é que a gente pode votar para não cair, inclusive, numa inconstitucionalidade. Criar imposto agora é inconstitucional. O nosso PLP não cria imposto. Nós não criamos imposto. Nós estamos, inclusive, colocando na nomenclatura bens que são de primeira necessidade no rol dos bens de primeira necessidade. E aí, por isso, terá um reflexo do limite dos 17%. De acordo com especialistas ouvidos aqui pela CNN, um teto no ICMS para combustíveis e energia pode impactar na redução de até 1 ponto percentual na inflação. Como equilibrar isso com a queda da receita dos estados? Vou começar agora com o deputado Nereu Crispim. Como falei, essa renúncia fiscal ela tem que ser cobrida por alguma receita. Os estados, de imediato, abdicar dessa receita vai impactar no seu plano financeiro de atender às necessidades de saúde, segurança e educação. De imediato, eu acho que isso aí vai causar um problema, inclusive, do pacto federativo, né? Por quê? Porque esses orçamentos estaduais já foram votados, tem previsão orçamentária de arrecadação e previsão de gastos. E nós agora, de uma forma direta, retirar esse recurso, concordo, tem estados que cobram demais de imposto, mas acho que tem que ser de forma progressiva e criar uma fonte de arrecadação para cobrir essa renúncia fiscal. Agora, claro que podem ter estados que estão arrecadando demais, mas isso de imediato vai causar um problema de arrecadação estrutural dentro dos estados que já têm uma grande dívida com o governo federal. Então, acho que temos que, não é criar um imposto ou fazer uma reforma tributária. Eu acho que nós temos que ter consciência que, nesse momento, os estados vieram aí de uma pandemia de combate à Covid-19, com altos custos, e agora nós estamos precisando reativar a economia, criar emprego, dar uma nova vida para as pessoas e abdicar desse valor, dessa renúncia nesse momento, eu acho que é temeroso. E nós temos, sim, que fazer com quem pague a conta aqueles que são os mais abastados, não a população, e certamente retirar essa receita dos estados vai afetar, sim, aquelas pessoas mais carentes, porque elas dependem das políticas sociais dos estados também, como depende das políticas federais. Deputado Danilo Forte, como equilibrar, então, isso com a queda na receita dos estados? De fato, é uma medida estruturante. E como o preço da gasolina e o preço da energia repercute em toda a cadeia produtiva, em toda a logística do país, nós vamos ter, inclusive, um efeito de redução em cadeia, variando de 1% até 1,6%. Inclusive, estudo que eu recebi hoje, a gente pode ter uma redução de 1,6% no IPCA já de 2022. E aqui nós não estamos tratando, amigo Nereu, de redução de recursos da educação e da saúde, porque esses já têm transferência do Fundeb e do SUS. Então, esses já são alimentados pelo governo federal. Há um excesso de arrecadação, sim, entendeu? Você pode fazer os estudos, inclusive está no Globo de hoje, os governos estaduais estão com excesso de 320 bilhões no caixa. O governo do estado de Ceará se orgulha de ter dormido no dia 31 de dezembro do ano passado com 12 bilhões no caixa. Todos os estados brasileiros tiveram superávit fiscal. Tiveram aonde? No meio de uma pandemia e de uma recessão econômica. No aumento da capacidade de arrecadação de impostos. E foi o ICMS da energia e do combustível que tiveram as maiores variações. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa ser aprofundada, eu concordo com você. Agora, nós não podemos aproveitar esse momento para colocar tudo no mesmo cesto. Eu acho que a gente está iniciando, inclusive, um grande debate, e quero debater com você, sobre uma reforma tributária de maior profundidade. Eu concordo com você que a gente tem que ir para as grandes fortunas, a gente tem que rever toda a malha, né, de tributos que o Brasil tem, que é um custo absurdo para as empresas no Brasil. A gente tem que discutir a matriz energética, inclusive, para aproveitar esse momento que aqui no Nordeste a gente produz a energia mais barata do mundo, a R$ 123 o megawatt da energia do vento e do sol, e ano passado compramos energia a 2.100 das térmicas. Agora, a gente não pode perder essa oportunidade nesse momento. Então, vamos votar o PLP 18 amanhã e depois, Nereu, nós vamos debater como é que vamos resolver o problema para frente. Os votos, tanto na Câmara quanto no Senado, podem sofrer pressões por esse ser um ano eleitoral. E de onde viriam essas pressões? Agora eu vou começar por você, deputado Danilo Forte. Dizia o ministro Delfim Neto que a parte mais sensível do homem é o bolso. A pressão vem do bolso, exatamente da população que não aguenta mais pagar tanta conta.
A população vem dos desempregados, que são mais de 20 milhões no Brasil. A população vem das pessoas, principalmente os pequenos e os médios empresários, que é sobre eles que acarretam os maiores preços. Esse mercado cativo de consumo de energia está estreitando cada vez mais. E é o padeiro, é o açougueiro, é o dono do frigorífico, da bodega, do bar. Esses é que, inclusive, muitos deles vão ficar sem recursos para pagar a conta de energia. Por quê? Porque o mercado vai diminuindo e o povo está muito sem dinheiro. E o dinheiro retorna, porque no povo o dinheiro não é guardado na aplicação financeira, nem é depositado no banco lá fora. No povo o dinheiro volta para o mercado. O problema é que os governos se acomodaram a cobrar na gasolina e na energia, porque é mais fácil cobrar. Você tem uma ideia, na energia, nem o boleto de cobrança o governo emite mais. É a distribuidora que emite o boleto e já entrega a transferência do dinheiro direto do caixa da Secretaria das Fazendas. Então, é essa dinâmica que precisa mudar para estimular o emprego, para estimular o desenvolvimento, para estimular a retomada da economia. E, para isso, a gente precisa de dinheiro circulando na mão do povo. Então, a pressão vem das bases de todo mundo, que está ávido em dar resposta, e é papel do Congresso Nacional, sim, entender no momento de aflição que a população brasileira está vivendo, encontrar uma resposta e uma solução para o problema que nós estamos vivendo. Tem questões pontuais que precisam ser discutidas? Precisa. Por exemplo, a questão do PIS/COFINS acumulado ao ICMS, do PIS/COFINS acumulado a encargo de subsídio, a diminuição dos jabutis que são colocados muitas vezes na conta da energia, que eu votei pela privatização da Eletrobras, mas votei contra o jabuti dos gasodutos e das térmicas. Então, isso precisa ser revisto. Mas, de imediato, é votar o PLP 18 para dar uma resposta rápida e diminuir a inflação. Deputado, você. Eu acho que como o deputado Danilo falou antes, nós estamos querendo a mesma coisa, reduzir os impostos no Brasil para as pessoas não diminuírem o seu poder de compra, que há 4 anos atrás, com o valor que ela enchia um carrinho, hoje ela enche um cestinho. Só que o que eu estou discutindo é por que os estados é que têm que pagar conta. Isso é uma medida eleitoreira. Na realidade, quem tem que pagar conta em conjunto é o governo federal. E eu entrei com essa lei complementar e quero que ela seja anexada como destaque, exatamente para taxar as grandes fortunas e taxar quem tem que ajudar a pagar essa conta. Não os estados que, no momento agora que estão com alguns, pontualmente com superávit, venham ter que reformular toda a sua matriz orçamentária para cobrir algo que não é a responsabilidade somente dele. Como tenho dito, nós temos lá aquele grande problema que é o PPI, que tem que ser retirado através daquela resolução 05 de 2017, aonde hoje a Petrobras, ela trabalha, tem uma política para beneficiar grandes investidores das bolsas de valores e estão querendo onerar os estados. Como o senhor disse antes, tem políticas públicas que são direcionadas com recursos federais, mas tem políticas públicas que são originárias nos seus estados. E nós pegarmos agora e passarmos toda essa conta para os estados, eu acho que é inadmissível, porque isso realmente vai ser uma medida eleitoreira. Eu acho que está na hora de os grandes bancos que nunca ganharam tanto dinheiro do Brasil, os investidores nas bolsas de valores que estão aí ganhando altos lucros com essa política de preço da Petrobras, pagarem essa conta. Concordo na redução do ICMS, vou votar a favor da redução do ICMS, a favor dos impostos, mas essa conta não pode ser paga pelos estados, ela tem que ser paga exatamente por aqueles que mais arrecadam no Brasil, que são os mais ricos, os grandes bancos, as pessoas físicas que têm patrimônio acima de 10 milhões. Isso é distribuir renda, e não nós tirar renda dos estados para pagar uma conta que é a responsabilidade é do governo federal. E, inclusive, também no momento que nós diminuímos o ICMS, ele vai ser engolido logo pela variação do dólar e do barril de petróleo. Nós temos que mudar essa política de preço da Petrobras. Acabou o tempo, deputado. Eu apareço aqui, vocês estão me ignorando, hein? Os dois. Os votos, tanto na Câmara quanto no Senado, podem sofrer pressões por esse ser um ano eleitoral? Agora o deputado Nereu Crispim vai fazer as considerações finais. Acho que, em função, até por nós estarmos no ano eleitoral, claro que vai haver pressão para que todas essas pautas que estão sendo votadas, principalmente essa semana, mas eu acredito que é difícil ter algum parlamentar que vote a redução não concorde em reduzir imposto no Brasil, né? Mas nós temos que também entender, como disse antes, que nós temos que ter serenidade
e tratar disso de um modo geral. De forma direta, todos vão votar a favor dessa proposta. Mas volto aqui a dizer, sendo um ano eleitoral, está hoje instituído um cabo de guerra com essa história de transferir para os governadores e para os estados a responsabilidade de retirar o PPI. Bato muito nisso, até porque eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa do caminhoneiro autônomo e seletista. Nós temos aí uma grande maioria desses 2 milhões de caminhoneiros, 900 mil são cadastrados no NTT como autônomos, numa situação realmente deplorável pelas estradas brasileiras. Então, vai haver pressão, mas nós temos que ter serenidade e pensar, como o meu colega falou, nos mais de 20 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, e o próprio presidente Bolsonaro, quando assumiu a presidência lá dentro daquele projeto de mudar o Brasil realmente, eu vou voltar a dizer aqui com aquela máxima que sempre falavam, né? É mais Brasil e menos Brasília. Eu acho que nós temos que retirar esses impostos federais, deixando nos estados, como eu propus essa lei complementar 74, que vai onerar as grandes fortunas, tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, para que eles venham contribuir e pagar a conta também. Agora, onerar os estados em ano eleitoral realmente é um cabo de guerra que não vai beneficiar o Brasil. 1 minuto e meio, deputado. E agora o deputado Danilo Forte também tem 1 minuto e meio para as considerações finais. O que eu acho é que é uma forma até simples de encontrarmos uma solução imediata num país federativo. Nós não vivemos apenas do governo federal, nem apenas do governo estadual, nem apenas do município. E cada um tem que dar a sua contribuição. Como a sociedade é que está sendo sacrificada, porque a sociedade é que sobre ela cai a conta toda. Nós não podemos admitir que no litro de gasolina, 49% seja imposto, tributo e encargo. Está na contramão do mundo inteiro. É transferência de renda de quem trabalha, da família brasileira, para os cofres públicos. E isso está errado. E os cofres públicos que gastam muito e gastam mal. Então, número é patente. Onde é que teve a gordura? Onde cresceu a arrecadação? Onde é que está essa poupança? No cofre dos entes públicos. Os municípios, com 185 bilhões no caixa, são os governos estaduais com 320 bilhões no caixa, e o governo federal, que, inclusive, quer queiramos, quer não, cedeu no PIS e COFINS do diesel. E precisa ceder mais. Agora, no projeto de lei que a gente trata, até para não criar inconstitucionalidade, até para que não criar ilegalidade e para termos agilidade na votação, nós estamos tratando só do enquadramento como bem de primeira necessidade. E aí você tem uma resposta imediata. A gente pode, no mês que vem, voltar para a praça pública e dizer: eu cumpri o meu papel, eu fui para Brasília e votei para baixar os impostos nos combustíveis e na energia. E agora a gente precisa fazer outras mudanças, inclusive discutindo a matriz energética, discutindo o tributo sobre as grandes riquezas, discutindo as acabou outras questões do país. Acabou o tempo, deputado. Desculpe, acabou o tempo. Infelizmente, acabou o tempo por aqui. Deputado Nereu Crispim, considerações finais. O senhor tem 1 minuto e meio, já foi também. Terminamos o debate. Obrigada pelo debate, deputados Danilo Forte, do União Brasil, e Nereu Crispim, do PSD. Boa tarde aos dois, até uma próxima. Boa tarde, boa tarde.